Irmãos e irmãs, boa noite. Para todos vocês que nos ouvem pela Raida e nos assistem pelo Facebook. Intenções da missa: Manuel Alves de Souza, Maria de Fátima Cerqueira, José Bonifácio Sequeira, José Marivaldo Cerqueira, David Grabiel Barbosa, Cacilda Maria da Silva, Maria Josileide Paula Canário, Irmã Floranice Santo de Andrade, Eduardo Ferreira de Jesus. E em ação de graça pela saúde de Dona Didi e pela saúde de Mari Carla. Irmãos e irmãs, caminhando com Cristo pelo deserto quaresmal e apoiado pela fidelidade à palavra de Deus, celebramos este primeiro domingo da Quaresma e deixamos o Espírito de Deus nos conduzir rumo à Páscoa do Senhor. A campanha da fraternidade deste ano nos recorda a unidade que Cristo gera em nós, também em meio às diversidades. De pé, vamos acolher os nossos leitores e o padre cantando. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmão, convertam-se e creiam firme no Evangelho. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmão, convertam-se e creiam sempre no Evangelho. Volta, o meu povo, ao teu Senhor, e exultará teu coração. Ele será teu condutor, tua esperança de salvação, tua esperança de salvação. Se confessas teu pecado, Ele é justo e compassivo, cantarás purificado os louvores de Deus vivo. Volta, meu povo, ao teu Senhor, e exultará teu coração. Ele será teu condutor, tua esperança de salvação, tua esperança de salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Convertei-vos, nos pede Jesus Cristo. O nosso coração, por vezes, anda longe de Deus e esquece de Deus. No deserto da vida, por vezes temos dado ouvido ao mal e deixarmos de seguir a voz de Deus. Vamos pedir perdão dos nossos pecados. Senhor, que fazei passar da morte para a vida, que ouvi a vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, que
da terra, para atrair-nos a vós. Tende piedade de nós, ó Cristo. Tende piedade de nós, ó Cristo. Tende Piedade de nós, Senhor, que nos submetestes ao julgamento da vossa cruz. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tende compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Disse Deus a Noé e seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra, que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho meu arco nas nuvens, como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos. E não tornará mais a haver dilúvio, que faça perecer nas suas águas toda a criatura. Palavra do Senhor. Verdade e amor são os caminhos 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 do Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me orienta e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e
a vossa compaixão que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sou misericórdia, e sois bondade sem limites, ó Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava da longanimidade nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8 foram salvas por meio da água. À arca corresponde o batismo, que hoje é a vossa salvação. Pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos nesta noite, deste domingo, dia do Senhor, o primeiro domingo da Quaresma.
Então gostaria de me dirigir para tantos irmãos aqui presentes, mesmo com o distanciamento devido, mas também a muitos que nos acompanham agora por meio das redes sociais da Pascom Canudos e também por meio do áudio das ondas da rádio. Querido povo de Deus, celebrar o primeiro domingo da Quaresma é o primeiro passo depois da quarta-feira de cinzas, neste retiro de 40 dias que, enquanto igreja, somos convidados a viver. E a igreja nos apresenta hoje um cenário. O cenário da primeira semana da Quaresma, depois do primeiro domingo, é o cenário da luta que todos os filhos e filhas de Deus travam, depois que assumem a sua filiação divina por meio do batismo. Quem é que vai nos apresentar esse cenário? É o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é apresentado para nós hoje como aquele que, mesmo não tendo pecado, assume a nossa condição humana e, mesmo sem pecar, se fez pecado para entrar no combate em nosso favor. A primeira leitura do Gênesis nos fala de um fato, nos lembra do dilúvio que está narrado nos primeiros capítulos da Bíblia, do primeiro livro da Bíblia. Quando Deus criou os seres humanos, os criou para Ele, para viverem com Ele em santidade. Mas os seres humanos optaram por dizer não a Deus. Adão e Eva disseram não porque ouviram a voz de Satanás. Depois o mal entra no mundo e a morte. Quando os homens começam a povoar o mundo, este mesmo mal começa a dominar o coração humano. E Deus, Ele diz: eu me arrependi da criação. Eu vou mandar um dilúvio sobre a terra e as águas que vão cair do céu vai exterminar o mal. E Deus pede que um homem chamado Noé, com 7 pessoas da sua família, entrem na arca para que depois comece uma nova criação. Só que, depois que todos os homens da terra morrem por causa do dilúvio, Noé vem popular a terra com a sua família, mas o mal ele não se encerra. O mal continua. O dilúvio que cobriu a terra e com as águas foi capaz de exterminar a força do mal por um instante. Ele só vai ter sentido pleno a partir do batismo. Por isso que a segunda leitura, tirada da carta de São Pedro, vem nos dizer que o dilúvio, lá do Antigo Testamento, prefigurava o batismo, sem o qual nós não seremos salvos. O batismo é para nós, neste primeiro domingo da Quaresma, o sinal da salvação, pelo qual todos nós, filhos e filhas de Deus, seremos salvos do mal, do pecado que está sob este mundo. É interessante que na palavra de Deus, em um determinado momento, o apóstolo Paulo vem dizer assim: o mundo está sob o poder do maligno, do mal. E só uma coisa é capaz de vencer o mal neste mundo: alguém que é mais forte do que ele, porque o mal, mesmo tendo poder e força, não tem a palavra final e em si mesmo não é capaz de permanecer para sempre. Existe alguém que é mais forte do que o mal, e esta pessoa se chama Jesus Cristo. Paulo, o apóstolo Paulo, em outro momento ele também diz: Jesus vem a este mundo, se encarna, assume nossa condição humana para destruir as obras do diabo. E como é, Padre Jefferson, que Jesus, ele destrói o mal, ele exorciza o mal do mundo e do coração dos homens? Ele se faz homem,
se desce da sua condição divina, assume nossa carne e o nosso coração humano, e de um modo misterioso, ele entra no combate em nosso favor. O Evangelho de Marcos nos apresenta esta misteriosa entrada do combate de Cristo por nós. Ele luta por nós, em nosso favor. Jesus se batiza. E aqui a gente se pergunta, mas se ele não tinha pecado, por que é que ele se batiza? Justamente para nos ensinar que ele quer nos perdoar dos nossos pecados. E ele assume nossa condição e o nosso pecado para nos libertar da força do mal. Quando Jesus é batizado, como falam os evangelhos, o Espírito Santo o conduz para o deserto. Qual é o significado do deserto na Bíblia? O deserto, ele simboliza o lugar do encontro entre o coração humano e o coração de Deus. Mas o deserto, ele é cheio de hostilidade, de sinais de mal. No deserto se passa fome. No deserto o dia é calor e a noite é frio. No deserto não existe abrigo. No deserto você está suscetível aos bandidos e às feras, às serpentes, aos escorpiões. O deserto aqui simboliza a realidade deste mundo, que antes era um paraíso e depois do pecado ficou um deserto. Antes era um lugar onde Deus habitava, agora só existe solidão e morte, e a dor e a lágrima. Mas Cristo entra no deserto, e o Espírito Santo conduz Cristo para o deserto, para ali ele travar a última batalha antes da cruz contra Satanás. Em outro evangelho, Jesus vai ser tentado 3 vezes pelo demônio, que sugere para ele poder, glórias e força. E ele diz não. Ele não dialoga com o mal. Ele que é Deus e homem diz a uma criatura maligna, não. Eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, e eu não me submeto às tuas forças, Satanás. Vá para longe, vá de retro, Satanás. E Jesus, ele vence o mal. Jesus, ele luta por nós, para que também nós, no caminho da vida, não perca a batalha. Queridos irmãos, celebrar a primeira semana da Quaresma é um convite de Deus para que a gente esteja atento. O autor da carta de São Pedro, ele nos apresenta uma figura. O Papa hoje falou muito sobre isso, então o padre também vai falar sobre isso. Estou em comunhão com o Papa. Vigiai. O autor da carta de São Pedro diz: vigiai, porque o maligno, ele está em nosso redor como um leão. Imagine um leão no deserto, que também tem fome. Se ele encontrar uma presa, um ser humano, ele vai ficar em volta, procurando uma brecha para devorar. Na nossa vida também é assim. E o padre não está dizendo isso para que a gente tenha medo. Eu vou repetir aquilo que eu disse: Deus é maior do que o mal. Jesus Cristo já venceu todas as forças do mal. Por isso nós não podemos ter medo. Mas Ele está em nossa volta como um leão, procurando uma brecha, procurando um movimento do nosso coração para que Ele entre na nossa vida, na nossa família e nos destrua. Por isso, irmãos, o tempo da Quaresma é um tempo de batalha. A arca ficou sobre as águas 40 dias e 40 noites. O povo de Deus ficou 40 anos no deserto, lutando contra as forças do mal. Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai. Elias ficou 40 dias lutando para Deus. Jesus também lutou 40 dias. 40.
que vencedores. Digam assim comigo, repitam, em Cristo, mas pode ser mais forte, em Cristo somos mais que vencedores. Jesus venceu Satanás no deserto. E no final daquela batalha, ele volta para a sua casa, a sua família lá na Galileia. E ele anuncia: convertei-vos, mude o caminho, abram os olhos, percebam que eu já venci, o reino de Deus está perto, acredite, creiam na força do Evangelho. É esta a mensagem que Deus tem para nós hoje, neste primeiro domingo da Quaresma. Convertam-se, crede no Evangelho, porque o reino de Deus, que é Jesus, já chegou e está no meio de nós. Assim seja. Vamos ficar de pé e professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Como povo de Deus que já venceu na luta contra o mal, vamos elevar a Deus nossas preces, os nossos pedidos. E a cada prece todos respondem: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus de misericórdia, assisti a nossa igreja em sua missão pelo mundo e fazei que deseje sempre mais a vossa palavra. Nós vos pedimos. Senhor, tende piedade de nós. Convertei-nos de todo o desejo do poder, de toda a sedução da posse e de todo o vão prazer. Nós vos pedimos. Senhor, tende piedade de nós. Por esta campanha da fraternidade ecumênica, fortalecei-nos com o dom do vosso Espírito de unidade, para que a igreja seja testemunho de paz. Nós vos pedimos. Senhor, tende piedade de nós. Acolhei, ó Deus, as nossas preces, aquelas que trazemos no nosso coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Recebe, Deus amigo, estes dons que aqui trazemos, e felizes entre todos a partilha nós faremos. Ó Deus Pai, a ti trazemos pão e vinho uma vez mais, um só corpo nós seremos com Jesus e pela paz. Recebe, Deus amigos, nossos pés e nossos braços, que encontram na unidade o alento pro cansaço. Ó Deus Pai, aqui trazemos pão e vinho uma vez mais, um só corpo nós seremos com Jesus e pela paz. Recebe, Deus amigo, os projetos
que alimentam o convívio, o respeito entre os povos que se enfrentam. Ó Deus Pai, a ti trazemos pão e vinho uma vez mais, um só corpo nós seremos com Jesus e pela paz. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória no seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal. Desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva, enquanto esperamos a plenitude eterna com os anjos e todos os santos. Nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que teu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Guido e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Como filhos de Deus, nós somos convidados a ter esta consciência desta luta que todos nós travamos neste mundo. O deserto, dizia o Papa Francisco na encíclica Fratelli Tutti, ele é perigoso quando a gente está sozinho. Porque no deserto a gente corre o risco de ter miragens. Ou seja, a gente vê uma coisa que não é verdadeira e vai e se apega àquela falsa imagem e perece e morre. Por isso que no deserto da vida, se nós estivermos na comunidade, na igreja, junto com os sacramentos, com a Eucaristia, com a confissão, com o batismo, nós vamos vencer o mal. Sozinhos nós não conseguiremos. Com Cristo e a igreja e os irmãos, nós venceremos a batalha. Por isso vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tinha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Com o amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e sereis salvo. Corpo de Cristo. Amém. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmão, convertam-se e creiam firme no Evangelho. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmão, convertam-se e creiam firme no Evangelho. Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmão, convertam-se e creiam firme no Evangelho. Quem não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmão, convertam-se e creiam firme no Evangelho. Mas encontra seu prazer na lei de Deus e medita dia e noite sem cessar. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: Irmão, convertam-se e creiam firme no Evangelho. Eis que ele é semelhante a uma árvore e à beira da torrente está plantada. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmão, convertam-se e creiam firme no Evangelho. Ela sempre dá frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firme no Evangelho. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firme no Evangelho. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte.
Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firme no Evangelho. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmão, convertam-se e creiam firme no Evangelho. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai de vossa boca, por Cristo nosso Senhor. Vamos sentar por um instante. Os avisos paroquiais serão breves. Depois temos uma criança que vamos convidar, e nela eu vou fazer um recado para toda a paróquia, para todo o povo de Deus, tá certo? Terça-feira, às 19h30, Terço dos Homens retorna. Então, é tempo de rezar o terço com distanciamento, com cuidado, mas é bom voltar ao terço, pedindo a Deus a graça para os homens, os pais, jovens, os homens que vêm para rezar. Quarta-feira, às 18h, Santa Missa, aqui. Quinta-feira, às 9h da manhã, se inicia a adoração ao Santíssimo, que é exposto, e a confissão. Nós tivemos a primeira experiência quinta-feira, foi muito bela, muito bonita. Muitas pessoas procuraram o padre para se confessar. Então vamos avisar para que também outros possam vir e viver bem este tempo quaresmal. Sexta-feira, às 7h da manhã, a missa aqui. Para quem trabalha no comércio, é uma missa curta, dá tempo, 25 minutos, 30 minutos. Então pode vir quem quiser, até para viver bem às sextas-feiras, nesse tempo quaresmal. Iniciar o dia com Cristo em torno do altar. Domingo, dia 28 de fevereiro, às 9h da manhã, temos batizados. E à noite, às 18h, 6h da noite, a missa como de costume. É sobre esse ponto que eu gostaria de falar para vocês, para aqueles também que nos acompanham e nos ouvem. Os batizados. Hoje, primeiro domingo da quaresma, a liturgia falou sobre o batismo. Jesus, para entrar na luta contra o mal, ele se deixou ser batizado. E a segunda leitura fala que o batismo é a fonte da salvação. O Evangelho diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Não é palavra do padre não, viu? Está na Bíblia, está nos Evangelhos. Então, minha gente, o batismo é algo muito sério. Infelizmente, os cristãos não estão mais querendo batizar seus filhos. Crianças até com 10, 12, 15 anos, 20 anos sem se batizar. Então procurem a secretaria paroquial, Edilene, ou alguma das lideranças, e façam o agendamento do batismo, tá certo? Hoje temos uma criança que vai ser apresentada. São vocês? Podem vir os pais e ela. E aqui é onde eu deixo o meu convite. Eu vou perguntar o nome dela, pode ser aqui na frente. Cuidado aí, a Mancambira. Qual é o nome dela? Jude Andrade dos Santos. Em nome desta criança, eu gostaria de convidar todos os pais e mães de Canudos que têm seus filhos que ainda não batizou, que tragam. Jude é uma criancinha, quantos meses? 5 meses, cheia de vida.
E Deus deu a ela o dom da vida e aos pais dela esta graça, o dom da vida. Se ela está em Cristo pelo batismo, este dom ele floresce. É como a caatinga quando chove, floresce. Então a criancinha que já nasce e cresce na graça do batismo, ela vai receber todos os dons de Deus na sua vida e na família também. Então eu tenho certeza que a apresentação dela hoje é um sinal para toda a paróquia de Canudos, para todos os pais e mães que têm filhos que ainda não se batizaram. Vamos apresentá-la a Deus e por meio dela queremos apresentar todas as crianças ainda não batizadas e os jovens e adultos também. Tá certo? Vou passar aqui o álcool na mão e depois eu pego e apresento a ela, tá certo? Podem vir aqui. Vamos aplaudir? Pronto. E ficar de pé para pedir a bênção de Deus para essa semana que se inicia. Quaresma é tempo de conversão e de luta contra o mal. No Pai Nosso a gente pede: livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Antônio, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmado na mesma missão, de mãos dadas formando aliança, confirmado na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz, do que estava dividido.